No verão castigante de 1987, no interior seco de Minas Gerais, onde o sol parecia não se pôr nunca e a poeira vermelha grudava na pele como uma segunda roupa, Maria Aparecida Ferreira lutava diariamente para manter de pé o que restava de sua pequena propriedade, às margens de uma estrada de terra quase esquecida entre Curvelo e uma vila menor ainda chamada Pedra Branca, um lugar onde o calor rachava o chão. Os rios viravam fios de água barrenta e a esperança era algo que precisava ser renovado. Todo santo dia, viúva havia pouco mais de 5 meses, Maria carregava nos ombros o peso de uma vida que desabou rápido demais quando Joaquim, seu marido, homem forte do campo, morreu de forma repentina depois de um mal súbito no curral, caindo no chão quente sob o sol do meio-dia, sem sequer ter tempo de pedir ajuda, deixando para trás não só uma mulher desesperada, mas também 2 filhos pequenos que ainda não entendiam porque o pai não voltaria mais para casa. Naquela manhã abafada, Maria estava ajoelhada diante de uma velha Bíblia de capa gasta, apoiada sobre uma mesa de madeira escurecida pelo tempo, passando os dedos trêmulos pelas páginas onde estavam anotados o casamento, o nascimento dos filhos. E agora, com a tinta ainda recente, a data da morte de Joaquim Ferreira, escrita com uma letra que mal se mantinha firme, como se o papel também sentisse o peso daquela ausência. Ela fechou a Bíblia devagar e a guardou dentro de um baú de madeira que Joaquim havia feito no primeiro ano de casamento, usando restos de tábua e muita paciência, prometendo que ali ficariam guardadas as coisas importantes da família, promessas, lembranças e fé, porque dinheiro nunca teve mesmo. Pela janela sem vidro, Maria observava Ana Luísa, de 11 anos, e Pedro, de 8, brincando perto do terreiro com uma bola feita de meia velha, rindo alto apesar do calor escaldante. E aquela cena lhe apertava o peito, porque Ana já não era mais apenas uma criança, carregava responsabilidades demais para a idade, ajudava na casa, cuidava do irmão, buscava água no poço raso, enquanto Pedro tentava imitar o pai em tudo, fingindo ser homem feito, mesmo com o corpo franzino e os pés descalços queimados pela terra quente. O vento seco entrava pelas frestas da casa simples, trazendo poeira e lembranças, e Maria puxava o vestido fino contra o corpo suado, lembrando das promessas que Joaquim havia feito de ampliar o curral, consertar o telhado, plantar milho antes da próxima chuva, promessas interrompidas pela morte e pelo silêncio. A pequena criação tinha se resumido a 2 vacas magras, uma delas doente, e algumas galinhas que mal botavam ovos. O pasto estava queimado pela seca prolongada e a roça de milho nunca chegou a se formar direito, porque Maria simplesmente não tinha forças para cuidar de tudo sozinha. Ela havia vendido primeiro a motocicleta velha de Joaquim, depois algumas ferramentas e, por fim, até as alianças, para pagar remédios, comida e uma parte da dívida do banco. Mas ainda assim, o gerente, seu Álvaro, apareceu na semana anterior com um olhar sério e palavras frias, avisando que o prazo final era de 3 meses, ou a terra seria tomada, porque contrato era contrato, mesmo quando a vida desandava. Naquela manhã, Maria colocou água para ferver no fogão a lenha, aproveitando os últimos pedaços de lenha seca, preparando um mingau ralo de fubá, o pouco que restava no saco pendurado atrás da porta, e quando Ana entrou, carregando 2 ovos quentes recém-tirados do ninho, avisando que só tinham aqueles, Maria sorriu com esforço e agradeceu, dividindo tudo em 3 partes, deixando a menor para si, como fazia todos os dias, porque mãe aprende cedo que fome própria dá para aguentar, a dos filhos não. Pedro entrou logo depois, orgulhoso, trazendo alguns gravetos secos que achou perto do cercado caído, dizendo que estava ajudando, e Maria sentiu o coração apertar ao ver como o menino crescia rápido demais, o short curto demais, a camisa herdada do primo cheia de remendos. Durante o café simples, Ana comentou que a professora da escolinha rural tinha dito que ela podia ajudar a corrigir cadernos em troca de alguns reais, e Maria sentiu o orgulho ferido, mas engoliu junto com o mingau, porque naquele momento dignidade era luxo e sobrevivência vinha primeiro, desde que os estudos não fossem abandonados, porque Joaquim sempre dizia que terra podia faltar, mas estudo ninguém tomava. Quando as crianças seguiram pela estrada de terra rumo à escola, Maria ficou sozinha
sozinha na casa abafada, e ali, sem testemunhas, deixou as lágrimas caírem silenciosas sobre a mesa, segurando firme para não soluçar alto, perguntando a Deus como iria dar conta de tudo sozinha, como salvar aquela terra que era tudo o que tinham, como criar 2 filhos, sem o homem que sempre foi o pilar da família. Ela respirou fundo, enxugou o rosto com a barra do vestido e saiu para o quintal, porque o sol não esperava e o trabalho também não, mesmo quando o coração estava em pedaços. Foi no final daquela tarde sufocante, quando o céu começou a escurecer com nuvens pesadas, anunciando uma possível chuva de verão, que Maria ouviu algo estranho vindo do limite da propriedade, um barulho seco misturado a um gemido abafado, e segundos depois, a voz desesperada de Pedro ecoou pelo terreiro, chamando a mãe com um tom que ela nunca tinha ouvido antes, fazendo seu sangue gelar apesar do calor, e ao correr em direção à cerca caída, seguida por Ana com o rosto pálido, Maria viu algo que mudaria para sempre o destino daquela família. Um homem estendido no chão vermelho, o corpo coberto de poeira e sangue, a camisa cara rasgada, manchas escuras se espalhando pelo tecido, e ao lado dele um cavalo grande e forte, caído sem vida, ainda selado, denunciando que aquele estranho não era alguém comum, mas alguém que vinha de longe e carregava segredos demais para morrer ali no meio do nada. E naquele instante, mesmo sem saber quem ele era, Maria Aparecida Ferreira sentiu que sua vida, simples do interior de Minas, jamais seria a mesma depois daquele encontro inesperado sob o sol inclemente. Maria ficou alguns segundos imóvel, o coração disparado no peito, tentando entender aquela cena absurda sob o calor sufocante do fim de tarde mineiro, o cheiro de sangue misturado à poeira quente, o corpo do homem estendido perto da cerca caída, respirando com dificuldade, enquanto o cavalo morto ao lado ainda parecia imponente mesmo sem vida, um animal claramente bem tratado, de raça, muito diferente das vacas magras que ela lutava para manter vivas. Ana foi a primeira a se mexer, engolindo em seco e se aproximando devagar, dizendo com a voz trêmula que ele ainda respirava. E Maria sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros como uma pedra, porque sabia que mal tinha comida para os filhos, muito menos remédio, mas também sabia que virar as costas para alguém morrendo não era opção para quem tinha fé e consciência. Ela se ajoelhou ao lado do homem, tocando seu pescoço suado, sentindo um pulso fraco, irregular, e ao afastar um pouco a camisa rasgada, percebeu um ferimento profundo na lateral do abdômen, provavelmente causado por bala, com marcas de pólvora e sangue já começando a secar, o que indicava que aquilo não tinha sido acidente algum, e sim violência, perseguição, coisa de gente perigosa. Pedro olhava assustado, perguntando se o homem ia morrer, e Maria respirou fundo antes de responder que não, que enquanto Deus permitisse, ninguém morreria ali abandonado. E então tomou a decisão que mudaria tudo, mandando Pedro correr para casa e acender o fogão, enquanto Ana ajudava a puxar o corpo do estranho para cima de um pedaço de lona velha, improvisando uma forma de arrastá-lo até a casa. O peso dele era grande, um homem forte, alto, claramente acostumado com trabalho duro, apesar das roupas boas, e Maria sentiu a coluna reclamar, o suor escorrer pelo rosto, mas não parou, movida por algo que não sabia explicar, talvez instinto, talvez fé, talvez a lembrança de Joaquim, dizendo que ninguém se perde quando estende a mão ao outro. Quando finalmente conseguiram colocá-lo dentro da casa simples, sobre a única cama que existia, Maria fechou a porta com cuidado, como se isso pudesse afastar qualquer perigo invisível que viesse junto com aquele homem, e começou a trabalhar rápido, mandando Ana buscar a caixa de ervas secas que guardava desde os tempos da avó, plantas que ela mesma cultivava no quintal, usadas para dor, infecção e febre, porque médico ali era coisa rara e distante. Enquanto limpava o ferimento com água fervida e pano limpo, Maria percebeu outras marcas no corpo do estranho, cicatrizes antigas, cortes mal fechados, sinais de uma vida marcada por conflitos, mas também notou algo diferente, um relógio de bolso preso ao colete, pesado, de prata, manchado de sangue. E quando abriu para limpar, leu uma inscrição delicada gravada por dentro, para Antônio, com amor eterno, Helena. E aquilo fez seu coração apertar, porque aquele homem também tinha sido amado por alguém. Tinha uma história que não terminava ali no chão quente de Minas. A noite caiu pesada, trazendo uma tempestade
típica de verão, com trovões altos, chuva grossa batendo no telhado quebrado, água entrando pelas frestas, enquanto o homem ardia em febre, murmurando nomes, frases desconexas, falando de terras, documentos, traição, repetindo várias vezes o nome Helena com dor na voz, e Maria passava pano frio em sua testa, mesmo exausta, enquanto Ana ajudava em silêncio e Pedro alimentava o fogo, olhando a janela com medo, como se esperasse alguém aparecer a qualquer momento. Em meio àquela vigília, o estranho abriu os olhos por alguns segundos, olhos claros, firmes apesar da dor, e encarou Maria como se tentasse entender onde estava, murmurando um agradecimento quase inaudível antes de apagar novamente. E naquele instante, Maria sentiu algo estranho no peito, uma certeza inexplicável de que aquele homem não tinha chegado ali por acaso. O amanhecer veio abafado, com o sol surgindo entre nuvens, transformando o quintal em lama vermelha. E só então a febre do estranho começou a ceder um pouco, permitindo que Maria mandasse as crianças para a escola como de costume, pedindo segredo absoluto sobre o homem ferido, porque algo lhe dizia que aquilo podia trazer problemas grandes demais para uma família já fragilizada. Sozinha com ele, Maria finalmente ouviu sua voz com mais clareza quando ele acordou, perguntando onde estava, quem ela era, e ao se apresentar como Antônio Vasconcelos, dizendo que devia a própria vida a ela, Maria sentiu o peso daquele nome, porque mesmo vivendo isolada, já tinha ouvido falar dos Vasconcelos, uma família rica de fazendeiros do sul de Minas, donos de grandes extensões de terra, gente poderosa, envolvida em disputas antigas por heranças e propriedades, e ao perceber que tinha salvado um homem daquele mundo, Maria entendeu que o perigo talvez ainda não tivesse passado, mas também que o destino da sua família estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Ali, naquela casa simples de chão, batido no coração quente e implacável do interior de Minas Gerais, Antônio Vasconcelos passou os 2 dias seguintes entre a lucidez e a febre, enquanto Maria, a Aparecida, se desdobrava para manter a rotina da casa sem levantar suspeitas, indo cedo ao poço buscar água sob o sol inclemente, cuidando das vacas magras, remendando roupas, preparando comida rala, tudo isso enquanto voltava várias vezes para dentro da casa para trocar curativos, umedecer a testa do homem ferido e observar com atenção cada respiração dele, porque mesmo sem entender completamente quem ele era, sabia que sua vida dependia daquela vigilância constante. Quando finalmente Antônio conseguiu ficar acordado por mais tempo, contou aos poucos que vinha fugindo havia dias, atravessando estradas secundárias, evitando cidades, porque havia descoberto algo grave demais, envolvendo terras, escrituras falsas e gente poderosa disposta a matar para manter silêncio, e que a bala que o atingiu não tinha sido aviso, tinha sido sentença, só não cumprida porque o cavalo, em desespero, o carregou. Até aquela estrada esquecida, onde o destino o jogou nos pés de uma viúva pobre que não virou o rosto. Maria ouvia em silêncio, sem interromper, mas com o coração apertado, porque cada palavra confirmava seu medo de que aquele homem atraía perigo real, concreto, e que sua casa simples, seus filhos, estavam agora no meio de algo muito maior do que podiam controlar. No terceiro dia, Ana voltou da escola contando em voz baixa que 2 homens estranhos tinham passado, perguntando sobre um cavalo preto grande, dizendo que o animal tinha sido roubado, e Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, percebendo que a caçada não tinha terminado, que Antônio ainda estava sendo procurado e que a decisão de ajudá-lo podia custar tudo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Maria sentou-se à mesa com Antônio e falou com firmeza que ele precisava sair assim que tivesse forças, porque ela não podia proteger os filhos de homens armados. E Antônio, mesmo fraco, segurou a mão dela com força, surpreendente, dizendo que jamais permitiria que algo acontecesse com aquela família, que não tinha sido salvo para fugir de novo, mas para corrigir o que estava errado, e que se alguém viesse, teria que passar por ele primeiro. Essas palavras não trouxeram paz, mas despertaram algo diferente em Maria, uma sensação estranha de proteção, como se Joaquim estivesse ali, presente naquele homem ferido, que agora assumia uma postura que não combinava com alguém à beira da morte. O calor daqueles dias parecia aumentar junto com a tensão, e Maria percebeu que precisava agir antes que fosse tarde. Então, decidiu procurar
chamar ajuda, caminhando quilômetros até a casa do padre Miguel, homem antigo da região, respeitado, discreto, contando tudo em voz baixa. E o padre, depois de ouvir, cruzou os dedos e disse que Antônio Vasconcelos não era um homem qualquer, que o nome dele carregava peso, mas também muitos inimigos, e que talvez, só talvez, Deus tivesse colocado aquele encontro no caminho dela por um motivo maior do que o medo. Quando Maria voltou para casa, encontrou Antônio em pé pela primeira vez, apoiado na parede, fraco, mas determinado. E naquele instante, vendo aquele homem lutando para se manter de pé dentro da casa simples que mal tinha chão firme, Maria sentiu que algo estava mudando dentro dela. Algo que não tinha a ver com dinheiro ou salvação material, mas com destino, com caminhos que se cruzam sem aviso, no calor sufocante de Minas, quando a vida decide não perguntar se a gente está pronta. Os homens voltaram numa manhã em que o sol já castigava desde cedo, levantando poeira na estrada de terra, 3 cavalos parando diante da cerca torta, e Maria, ao ouvir o som, sentiu o corpo gelar apesar do calor, mandando Ana e Pedro se esconderem no fundo da casa, enquanto respirava fundo e caminhava até o terreiro, com a dignidade que Joaquim sempre teve. O homem à frente, alto, chapéu de couro, olhar duro, perguntou se ela tinha visto um sujeito ferido passar por ali, descrevendo Antônio com precisão demais, e Maria respondeu com voz firme que ali só viviam ela e os filhos, que mal davam conta da própria vida e que ninguém tinha passado, sustentando o olhar sem baixar a cabeça, mesmo com o coração disparado. Atrás dela, invisível para os visitantes, Antônio estava em pé, encostado na parede, segurando uma espingarda velha que Joaquim tinha deixado, o ferimento ainda doendo, mas o corpo erguido pela decisão de não fugir mais. E quando percebeu que os homens não iriam embora, facilmente saiu da casa devagar, se apresentando, dizendo que quem eles procuravam era ele, e que aquela mulher e aquelas crianças não tinham nada a ver com aquilo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo som dos insetos e pelo rangido da cerca. E o homem de chapéu sorriu torto, dizendo que Antônio tinha dado muito trabalho, que certas informações não deviam ser descobertas e que agora tudo podia acabar ali mesmo. Mas antes que qualquer arma fosse levantada, um carro velho da Polícia Rural surgiu na estrada, levantando poeira, e os homens, percebendo que tinham perdido o fator surpresa, recuaram com ameaças veladas, prometendo que aquilo não tinha acabado. Quando o carro parou, dele desceu seu Álvaro, o gerente do banco, acompanhado de um policial conhecido da região. E Maria entendeu naquele instante que as coisas estavam todas ligadas: dívida, terras, ameaças, interesses ocultos, e que a presença de Antônio tinha puxado um fio perigoso de uma trama antiga. Depois que os homens foram embora, Antônio sentou-se exausto e contou toda a verdade, que tinha descoberto documentos falsificados, envolvendo terras de pequenos produtores, inclusive aquela de Maria, usadas como garantia em esquemas ilegais, e que Joaquim provavelmente tinha sido vítima indireta desse sistema, explorado até o limite, pressionado por dívidas que nunca seriam quitadas. Maria sentiu o mundo girar, entendendo que sua pobreza não era só fruto do azar, mas de um jogo sujo que esmagava gente simples, e naquele momento a dor virou raiva e a raiva virou força. Antônio prometeu que aquilo seria exposto, que os documentos estavam seguros, que ele não recuaria e que, enquanto estivesse ali, aquela família estaria protegida, não por caridade, mas por justiça. Naquela noite, sentados à mesa simples, comendo arroz ralo e feijão quase sem caldo, Maria, Ana, Pedro e Antônio formaram algo que não era ainda uma família, mas já não era só coincidência, era uma aliança silenciosa selada sob o Pio Patinoil. Calor mineiro, onde uma viúva pobre tinha salvo um homem à beira da morte, sem saber que, ao fazer isso, tinha despertado forças que mudariam não apenas a própria vida, mas toda a história daquela terra esquecida pelo poder e lembrada apenas pela coragem de quem se recusou a virar o rosto. Nos dias que se seguiram, o calor pareceu ainda mais pesado, como se o próprio ar soubesse que algo estava prestes a romper naquelas terras esquecidas do interior de Minas. E Maria passou a viver em estado de alerta constante, observando cada poeira levantada na estrada, cada ruído estranho no curral, enquanto Antônio, ainda se recuperando, começou a organizar tudo o que sabia, pedindo papel, caneta e passando horas escrevendo, reconstituindo
substituindo nomes, datas, mapas de propriedades, contratos falsificados e pressões veladas que pequenos produtores da região sofreram ao longo de anos sem sequer entender que estavam sendo engolidos por um esquema maior. Ele contou que herdara parte das terras da família Vasconcelos depois de muita disputa interna, que passara a investigar as origens de certas aquisições suspeitas e que, ao cavar fundo demais, acabou descobrindo que bancos, cartórios e intermediários locais estavam envolvidos em fraudes que tiravam terras de gente simples usando dívidas impagáveis, juros abusivos e documentos manipulados, e que a propriedade de Maria estava marcada para ser engolida pelo mesmo sistema, algo que Joaquim provavelmente intuía, mas nunca conseguiu provar. Maria ouvia tudo com o coração apertado, misturando dor pela memória do marido com indignação crescente, entendendo que sua luta não era apenas contra a seca ou a pobreza, mas contra um mecanismo frio que sugava vidas silenciosamente, e aquilo despertou nela uma força que nunca tinha reconhecido em si mesma, uma coragem que ia além do medo. Antônio começou a treinar Pedro em pequenas tarefas de cuidado com a terra, explicando como recuperar solo cansado, como cercar melhor o pasto, como aproveitar água de chuva, enquanto Ana se sentava à mesa com ele à noite, aprendendo contas, registros, cálculos simples que ele dizia serem armas tão importantes quanto qualquer espingarda. E Maria observava aquela convivência crescer, percebendo que as crianças se sentiam protegidas de novo, que o vazio deixado por Joaquim começava a ser preenchido não por substituição, mas por presença, por orientação, por alguém que não tratava seus filhos como coitados, mas como gente capaz. Certa tarde, o gerente Álvaro voltou, agora acompanhado de um advogado bem vestido, falando em tom manso sobre renegociar a dívida, oferecendo prazos milagrosamente mais longos, e Maria percebeu que algo tinha mudado, que o poder tinha sentido o cheiro de resistência, e quando Antônio apareceu ao lado dela, apoiado em uma bengala improvisada, dizendo que qualquer conversa deveria ser feita por escrito e com testemunhas, o advogado empalideceu levemente, reconhecendo o sobrenome Vasconcelos, e foi naquele instante que Maria entendeu que o jogo tinha virado, ainda que o perigo não tivesse acabado. Naquela noite, sob um céu estrelado e abafado, Antônio contou a Maria sobre Helena, sua esposa, morta anos antes em um acidente mal explicado, e Maria falou de Joaquim, de como ele gostava de sentar no terreiro ao fim do dia, beber café ralo e planejar um futuro que nunca chegou. E naquela troca silenciosa de dores, algo começou a nascer. Não como paixão apressada, mas como reconhecimento profundo de quem já perdeu demais para brincar com sentimentos. E quando Pedro adormeceu no colo de Antônio, enquanto ele explicava como funcionava uma cerca elétrica simples, Maria percebeu que aquela casa, antes sustentada apenas pela fé e pelo cansaço, começava a se erguer sobre algo novo, uma esperança concreta, construída no calor de Minas, passo a passo, sem promessas vazias, mas com ações, coragem e a certeza de que, mesmo sem saber, ela tinha salvado muito mais do que a vida de um homem naquela tarde de poeira e sangue. Com o passar das semanas, a presença de Antônio Vasconcelos deixou de ser apenas a de um homem ferido, acolhido por caridade, e passou a se tornar um ponto de equilíbrio silencioso dentro daquela casa castigada pelo sol do interior de Minas. E Maria percebeu isso primeiro nos pequenos detalhes, no modo como Pedro passou a acordar mais cedo, sem reclamar, para ajudar no curral, tentando repetir cada gesto que Antônio ensinava com paciência, ou em Ana, que começou a anotar tudo em um caderno velho, despesas, colheita, produção de leite, como se tivesse finalmente encontrado sentido nos números que antes pareciam apenas cobrança e ameaça. Antônio, mesmo ainda sentindo dores, passou a visitar propriedades vizinhas, sempre acompanhado de Maria ou do Padre Miguel, conversando com outros pequenos produtores que carregavam histórias parecidas, dívidas inexplicáveis, documentos confusos, ameaças veladas, e aos poucos uma rede silenciosa foi se formando, gente simples, percebendo que não estava sozinha, que havia um padrão, um esquema desenhado para esmagar quem não tinha estudo nem defesa, e aquilo começou a se espalhar como fogo em palha seca. A reação veio rápido, homens
desconhecidos rondando à noite, ameaças jogadas no portão, recados deixados na venda da vila dizendo que Antônio devia ir embora se não quisesse problemas maiores. Mas dessa vez Maria não se encolheu, não abaixou a cabeça, porque já não lutava apenas por si, lutava pelos filhos e por Joaquim, que tinha morrido, acreditando que o erro era dele, quando na verdade tinha sido empurrado para o fundo por um sistema cruel. Foi numa tarde escaldante que a primeira vitória concreta aconteceu, quando um oficial de justiça apareceu trazendo uma suspensão temporária da cobrança da dívida da terra, baseada em indícios de fraude, e Maria chorou, sentada no degrau da porta, não de alegria completa, mas de alívio, sentindo pela primeira vez em meses que o chão sob seus pés não ia desaparecer de um dia para o outro. Naquela noite, enquanto o calor ainda parecia preso dentro das paredes, Antônio e Maria conversaram longamente, ele explicando que aquela batalha não seria rápida nem limpa, que gente poderosa não cai sem tentar levar outros junto, e Maria respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma, dizendo que já tinha perdido o homem que amava, que o medo não mandava mais nela, e que se precisasse enfrentar o mundo inteiro para proteger os filhos, enfrentaria, porque aquela terra era mais do que chão, era memória, suor e dignidade. Quando Antônio segurou a mão dela naquele silêncio pesado, Maria não se afastou, e naquele toque simples, sem pressa, sem promessa, os dois entenderam que já caminhavam juntos, mesmo sem precisar dizer em voz alta. O ataque final veio quando ninguém esperava, numa noite quente demais para dormir, quando o ar parecia parado e os insetos zuniam alto, e Maria estava deitada pensando em contas e plantações, quando ouviu o latido desesperado do cachorro, e logo depois um barulho seco no galpão, fazendo seu coração disparar. Antônio foi o primeiro a levantar, mesmo mancando, pegando a velha espingarda de Joaquim, enquanto Maria acordava as crianças em silêncio e as escondia no antigo paiol, instruindo Ana a não fazer barulho e a cuidar do irmão como sempre fez. Do lado de fora, duas sombras se moviam, tentando atear fogo nos fardos de capim seco, numa tentativa clara de destruir o pouco que tinham e mandar um recado definitivo. Mas Antônio não recuou. Saiu para o terreiro sob o calor sufocante, gritando que aquilo tinha acabado, que tudo estava documentado, entregue às autoridades e que qualquer passo dali em diante só enterraria ainda mais quem insistisse naquele crime. O confronto foi rápido e tenso, um disparo para o alto, gritos, passos apressados, e quando o silêncio voltou, o galpão ainda estava de pé, e os homens tinham fugido, deixando para trás apenas o cheiro de combustível e medo. Mas para Maria, aquele foi o momento mais aterrador, porque percebeu o quanto quase perdeu tudo novamente. Quando buscou as crianças e as apertou contra o peito, Pedro chorava em silêncio e Ana estava firme demais para a idade, e Antônio ajoelhou diante deles, dizendo que ninguém jamais machucaria aquela família enquanto ele respirasse. E naquele instante, sem precisar de cerimônia ou promessa formal, Pedro o chamou de pai pela primeira vez, fazendo Antônio baixar a cabeça, emocionado, entendendo que sua vida tinha mudado ali, naquele terreiro quente e simples, mais do que em qualquer escritura ou herança. A queda do esquema aconteceu meses depois, quando investigações oficiais avançaram, cartórios foram fechados, gerentes afastados, advogados presos e nomes importantes da região passaram a ser citados em jornais, algo impensável antes, e Maria assistia tudo com um misto de incredulidade e justiça tardia, vendo produtores recuperarem terras, dívidas anuladas e a própria propriedade finalmente registrada corretamente em seu nome, livre de armadilhas. Com a segurança jurídica veio a chance de reconstruir de verdade, e Antônio investiu não apenas dinheiro, mas conhecimento, ajudando Maria a diversificar a produção, recuperar o solo, organizar a venda direta, enquanto Ana se destacava na escola e Pedro florescia no campo, e aquela terra, antes símbolo de sofrimento, passou a gerar vida novamente. A relação entre Maria e Antônio se consolidou aos poucos, sem pressa, respeitando o luto e a memória de quem veio antes, mas fortalecida pelo cotidiano, pelas decisões tomadas juntos, pelo cuidado compartilhado com as crianças, até que numa manhã de sol forte,
norte, sentados à sombra de um pé de manga, Antônio pediu permissão não para casar, mas para ficar, para construir ali uma vida definitiva. E Maria respondeu com um sorriso cansado e verdadeiro, dizendo que ele já fazia parte daquela família desde o dia em que quase morreu no limite da propriedade. Anos depois, quando o calor do interior de Minas continuava o mesmo, mas a casa já não era mais frágil, Maria sentava-se na varanda observando Ana, agora adolescente, estudando para ir além daquelas terras sem esquecê-las, e Pedro conduzindo o gado com firmeza e alegria, enquanto Antônio organizava documentos na mesa, não como fuga, mas como proteção. E naquele silêncio tranquilo, Maria lembrava da tarde em que encontrou um homem ensanguentado no chão quente, sem saber que ao salvá-lo, estava salvando também os próprios filhos, a própria dignidade e o futuro que parecia perdido. Aquela família nunca virou rica, mas nunca mais foi explorada, nunca mais se curvou e se tornou referência na região, prova viva de que um ato de coragem simples pode quebrar correntes antigas e mudar destinos inteiros. E sempre que alguém perguntava como tudo começou, Maria respondia olhando para a terra, para os filhos e para Antônio, dizendo que começou no dia em que decidiu não virar o rosto, mesmo com medo, porque às vezes, no calor implacável do interior de Minas, salvar uma vida é o mesmo que salvar todas as outras que ainda estão por vir.